Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi vários pedidos de várias mães lá no meu perfil do Instagram para eu falar sobre reconstrução de orelha com Medipor. O que é o Medipor? Na verdade, Medipor é um nome de marca. O que é o Medipor, na verdade, ele é um polietileno poroso, é um material sintético que é utilizado em reconstruções, principalmente na região crânio-facial. Você tem vários implantes, várias próteses de polietileno poroso em formatos específicos, de malar, de ângulo de mandíbula, até mesmo para nariz e para a orelha. E aí, várias mães ficaram curiosas em relação ao método do Medipor. Por quê? Existem vários centros e alguns cirurgiões, principalmente nos Estados Unidos, que fazem exclusivamente reconstruções com o Medipor. Essa reconstrução ela pode ser feita com o Medipor em dois segmentos, que são os segmentos da hélice, que é essa região maior da orelha, né, em volta da orelha, e uma região central que é moldada e modelada de acordo com o tamanho da criança, o tamanho da orelha da criança, ou você pode ter um bloco de Medipor que é escavado pelo cirurgião na hora da cirurgia. Mais recentemente ainda, você tem uma impressão em 3D do Medipor de acordo com o escaneamento feito na orelha da criança. Isso aí é a última palavra em termos de implante de Medipor, que já sai do formato da orelha da criança, orelha normalmente contralateral normal, feita em espelho, e aí já sai ela pronta, então você não precisa nem modelar. E aí, como é que funciona a cirurgia? Nessa cirurgia, o cirurgião ele coloca o implante de Medipor na região que vai ser reconstruída. E aí, o que acontece? Você não consegue botar direto embaixo da pele, como a gente faz na cartilagem, porque o Medipor ele já tem uma projeção maior. Então, você acaba não podendo botar ele direto embaixo da pele. Você acaba tendo que fazer uma cobertura desse material. Lembrando que é um material sintético que precisa ser coberto. A gente não consegue colocar um enxerto de pele direto em cima do material, porque a gente quando tira um enxerto de pele de um local, essa pele está desvascularizada, então eu preciso colocar ela em um local com vascularização, com irrigação de sangue, para que a gente consiga nutrir essa pele e ela consiga sobreviver. Então eu não consigo colocar um enxerto direto em cima de um implante aloplástico, né, de um material sintético. Então, o que eu preciso? Eu preciso botar um tecido vascularizado. Qual é esse tecido que a gente utiliza? Nessa região temporal da cabeça existe um músculo temporal com uma fáscia temporal. Essa fáscia é aquela, como se fosse aquela coisa branquinha da carne, né? Que a gente tem na cozinha, né? A gente tira, né? Aquela fáscia. Ela é vascularizada. Então, a gente faz um retalho, que é como se a gente fizesse um corte de toda essa fáscia temporal para essa fáscia recobrir o implante e aí sim a gente coloca o enxerto de pele. Existem prós e contras desse tipo de reconstrução, como qualquer método de reconstrução tem. Um desses contras seria justamente ser um material aloplástico, uma prótese, embora seja um material poroso, que tem uma tendência de ter irrigação em volta, ali permeando esse material, ainda assim continua sendo um material sintético que pode sofrer algum tipo de fratura, é um material mais rígido, ele pode ter algum tipo de trauma ou microfratura a longo prazo e precisar ser substituído. Não é uma necessidade por desgaste de material, é apenas no caso de algum tipo de ruptura ou fratura, um trauma, alguma coisa que faça esse material romper. Então a criança não vai ter que trocar daqui a 10, 20 anos por desgaste de material. Outro problema dessa cirurgia é a questão de você precisar fazer a dissecção dessa fáscia temporal, que não é uma dissecção tão simples, tão fácil, tão rápida, e você é muito dependente dessa fáscia para que o resultado funcione. Então, se o retalho fica curto, se você acerta o vaso que nutre esse retalho inadvertidamente, sem querer, num acidente, se você tiver qualquer problema em que esse retalho não tem uma boa viabilidade, ou seja, que ele não tem irrigação adequada, que ele não seja bom, você acaba perdendo toda a sua cirurgia. Então você é muito dependente desse retalho, que tem uma dissecção bem delicada e não é assim, tem uma curva de aprendizado mais longa, vamos dizer assim. Você não pode pegar um cirurgião inexperiente para fazer esse tipo de cirurgia. Normalmente a gente faz
faz incisões na região temporal para facilitar essa dissecção. Os cirurgiões que trabalham fortemente com essa cirurgia, que fazem basicamente só esse tipo de reconstrução, eles já fazem a dissecção desse retalho só pela incisão periauricular. Então fica lindo, você não tem nem a cicatriz na região temporal, isso é um fator positivo, mas essa dissecção pela incisão auricular é ainda mais difícil do que quando você abre na região temporal. Então tem algumas questões relacionadas a esse método que são um pouco desfavoráveis. Também tem o custo do material, que não é um custo baixo, você tem o custo da prótese, que também aumenta um pouco o valor, né, de uma cirurgia. E em relação aos pontos positivos, quais são os pontos positivos? Você consegue fazer essa cirurgia numa idade mais precoce. Por exemplo, quando a gente vai usar a cartilagem das costelas para fazer a cirurgia de reconstrução convencional, a gente precisa que essa criança tenha uma certa idade para ter um desenvolvimento de gradil costal, de forma a permitir que a gente retire essa cartilagem e não fique um defeito muito grande na área doadora. Então a gente acaba esperando até os 7, 8, 9 anos de idade. Com o Medipor, como você não tem essa área doadora, isso também é uma vantagem, porque você não precisa abrir a região torácica, não precisa fazer retiragem de cartilagem, é uma cirurgia que não tem essa agressão da área doadora, você pode fazer essa cirurgia numa idade mais precoce. Então você acaba operando crianças de 3, 4 anos, então você consegue já resolver o problema dessa orelha numa idade mais jovem, e aí a família também fica um pouco mais satisfeita do filho não vir a sofrer bullying, já entrar na escola com uma orelha reconstruída. Isso também é muito legal. A reconstrução com Medipor é uma opção terapêutica dentro das reconstruções possíveis de orelha. Eu sempre falo que existem várias opções, eu ainda não tinha falado especificamente sobre o Medipor. O que eu penso é que se eu posso reconstruir com um bom resultado, com uma cartilagem da própria criança, embora tenha uma visão de que é muito agressiva essa retirada dessa cartilagem, o Medipor ele é uma das opções de tratamento da reconstrução de orelha. Existem várias opções, eu já falei várias vezes sobre elas, mas a gente tem que lembrar sempre que o padrão ouro de reconstrução de orelha continua sendo a utilização de cartilagens das costelas, confecção de um arcabouço com essa cartilagem e a colocação dela na região auricular. Todas as opções de tratamento cirúrgico, elas oferecem prós e contras e bons resultados, desde que realizadas por profissionais habilitados e capacitados e com experiência na confecção dessas cirurgias. Então, se você procurar um cirurgião que é especializado em determinado método, você vai ter um bom resultado. E o importante é justamente essa percepção de que o profissional ele deve ser especializado para aquele tipo de cirurgia. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho das notificações para vocês receberem os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!